Senhor presidente, juiz Sérgio Moro, nosso moderado relator, ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Silvio Rocha, juiz de direito, a todos que nos acompanham nesse momento, que são muitos, pelas redes sociais, pela Agência Senado. Enfim, meus cumprimentos a todos que estão aqui na casa, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, pelo que eu vi aqui, pelas palavras do senador Lindebeck, está fácil de resolver o problema do Brasil. E eu acho que está na mão dos ministros Sérgio Moro. Se for lá e prender o FHC, está resolvido. Porque aqui tudo que acontece é culpa do FHC. Ô homem malvado, viu? Mas faço isso, obviamente, de forma irônica, porque nós precisamos nos debruçar sobre os nossos temas de agora. Esse negócio de ficar jogando para trás, jogando culpas, apontando o dedo, não é o momento. O momento agora é realmente de buscarmos saída. E louvo principalmente esse debate, embora tenham sido criticados por defendê-lo. O debate, ele é importantíssimo. Isso não significa que esse projeto vai ser aprovado amanhã, ou depois, ou a data. Ontem um filósofo aqui no Senado disse o seguinte: não morramos de véspera, não sejamos tão ansiosos com relação aos temas. Aliás, a Casa, o Parlamento, ele se dá na sua plenitude justamente na discussão dos temas. Se nós não discutirmos, e louvo aqui a coragem do presidente de trazer isso. Eu confesso que eu não teria coragem nesse caldo complexo que está o país, mas sinto que o projeto está tomando um caminho bom de discussão quando eu vejo aqui na mesa os mais relevantes cabeças do pensamento brasileiro nesse momento, e aqui não vou ironizar, vai um elogio ao relator, que é um dos senadores mais estudiosos, obviamente controverso, complexo, mas não se pode negar que ele é um estudioso dos temas e gosta de se aprofundar, e foi dado, com certeza, com muita justeza, a relatoria desse tema. Mas, como dizia, esse momento complexo traz o debate, às vezes, a uma dicotomia, a um maniqueísmo de que ou você está de um lado ou você está do outro, ou você é Moro ou você é... Não, nós somos seres complexos e nós temos que pensar que o trabalho da construção legislativa, ele é mais complexo ainda. Aí eu não sou nenhum jurista, mas todos nós sabemos que às vezes a lei vem dos costumes, vem daquele anseio popular, e às vezes vem também de formas casuísticas, mas é nesse momento que precisamos ter a maturidade para ouvir até ficar rouco. E nesse caso o nosso presidente tem essa qualidade, né? Há pouco ouvi um senador falando sobre esse nervo quase exposto que está a sociedade brasileira. Isso é uma verdade. Eu vi até um comediante fazer uma comparação com a esposinha. Aquela que o marido é um folgado e sempre deixa a toalha em cima da cama, sempre larga o sapato pela casa, é daquele que quer a comida na hora e fica só assistindo a TV e não ajuda em casa, e ela vai se enchendo com aquilo. E aí um certo dia ele está no banho e pede, me traga o shampoo. E ela quebra o box, joga as coisas pela casa, quebra tudo, faz a mala e vai embora. E ele olha e fala, mas por causa de um shampoo? Não foi o shampoo. É que às vezes o cidadão está trabalhando e as coisas vão acontecendo, e aí eu prometo salvar a Petrobras, depois eu cato a Petrobras para mim, aí eu prometo salvar o Brasil da corrupção, eu cato a Passadina para mim. Isso vai enchendo a paciência. De repente eles explodem. E aí está o problema para se resolver. Então, esse debate, por isso que eu digo que ele está tomando um bom caminho, porque está sendo feito, acima de tudo, com transparência, está sendo feito com ponderação, e está acontecendo um milagre. O senador Renan Calheiros falou, nós já temos a versão Caiado Light, já temos a versão Requião Light, está vendo que está havendo uma transformação aqui, viu, senador Garibaldi? Está tudo se transformando. Queria, acima de tudo, parabenizar o juiz Sérgio Moro por duas coisas. Primeiro, porque tem observado ao longo desse processo que ele tem se mantido
acima de tudo, muito ponderado em relação às declarações. Isso significa que o juiz não pode falar? Não, o juiz deve se expressar e pode falar sobre os temas que quiserem, mas ele tem, com relação ao processo, ele tem falado pouco, e isso é importante. E mais, por ter vindo aqui no Senado, não ter, ao invés disso, tomado uma postura, digamos assim, de jogar para a galera e começar a chantagear o Legislativo. Isso é muito importante, demonstra amadurecimento e é um ponto para o Judiciário. Porque a pior coisa é você, às vezes, ir naquela linha de eu não conheço e não gosto, ou de ter preconceito contra as instituições. É possível que aqui no Parlamento tenha pessoas que trabalhem contra a sociedade, assim como é possível que no Judiciário ou em qualquer instância ou em qualquer lugar desse país. Me lembro certa feita quando perguntaram a Nelson Carneiro sobre um parlamentar que estava sendo caçado por um envolvimento dos seus familiares com cocaína e alguma coisa assim. E a jornalista perguntou: o senhor acha normal isso acontecer no Senado ou no Parlamento? Ele falou: normal pode ser que não seja, mas não é de se estranhar, porque aqui é a essência da sociedade. Esses parlamentares não caem de Marte ou de qualquer outro planeta, eles vêm do seio social. E é possível que também os traficantes estejam aqui representados. Isso aqui é a essência da sociedade. Eu tenho visto a demonização da classe política, mas eu digo, aqui tem todo mundo representado. Tem gente de bem, e pode ser que tenha as pessoas que trabalham contra a sociedade também aqui representado. E é por isso que as coisas não são fáceis, porque o próprio ser humano ele é muito complexo. Então, quando eu fico com reticências quando tenta se simplificar, simplesmente rotular. E aqui não quero citar partidos, mas eu vejo que tem algumas linhas políticas aqui que gostam de rotular. Eu sou contra o pensamento do juiz Silvio Rocha, então eu rotulo. Eu não combato os seus argumentos, eu rotulo. Isso não faz bem para o debate político e talvez seja por isso que, às vezes, nós temos reações muito graves da sociedade, com quebra-quebra e tudo, porque dessa tribuna temos que pensar muito o que se falamos. Existe também nesse debate muita lenda urbana, como disse o eminente ministro. Há poucos dias eu recebi uma mensagem extremamente agressiva na rede social dizendo: vocês, seus vagabundos, vão aprovar o Caixa 2 simplesmente para inocentar os que cometeram o crime de Caixa 2. Eu falei: como isso? Como é que pode? Se não é crime hoje, como é que eu vou criminalizar o Caixa 2 e aí vai ter retroatividade dessa lei? Me parece assim uma confusão de senso muito comum com a corruptela jurídica. Quem está na Lava Jato está respondendo por vários outros crimes, corrupção ativa, corrupção passiva, mas não por Caixa 2, porque não existe esse... Então, existe muita confusão nesse debate, e é por isso a importância dessas audiências, para ir aclarando, porque nesse momento a audiência está imensa, está no pico, tanto nas redes sociais como na TV e no rádio, e é por isso que é importante o aclaramento. Sobre o projeto em tela, a mim parece que talvez que a gente tenha que se debruçar, e aí vai ter a colaboração de todos, sobre o artigo 9º, porque me preocupou quando disse ali a respeito, e já caminho para o final, presidente, me dando uma tolerância de mais 30 segundos, e mais os 60 que Lindenberg ganhou, sobre a possibilidade, por exemplo, do juiz decretar a prisão do indivíduo. E vamos dizer que o desembargador, por exemplo, entenda que aquela prisão não foi correta. E aí me preocupa que, de repente, pode-se dizer, e esse juiz agiu com abuso de autoridade, porque não dá para dizer também que a magistratura vai acertar sempre. Então, no mais, eu penso que é só louvar esse debate, que ele possa continuar, obviamente, sem esse maniqueísmo. E só para finalizar, presidente, eu digo que os abusos, não vamos dizer que eles não existem. Eu vi o último discurso do senador Luiz Henrique aqui nessa tribuna, eminente juiz Sérgio Moro. Um homem que passou 44 anos na vida pública,
que a ficha dele era uma folha A4 em branco. E ele disse certa feita que estava, já quando começavam os jornais a dizer, olha, vai sair a lista da Lava Jato e tal, e justamente no dia que estava para sair, ele sentado com seus netos, assistindo o Jornal Nacional, saiu, senador Luiz Henrique, foi aberto inquérito no STF contra o senador Luiz Henrique. Ele disse que não caiu porque estava sentado, e os netos do lado. Ele falou, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu construí, ele falou, e tudo que eu não tive, tudo que eu não tinha, você devia boa parte à forma como conduzi a minha vida. Ele falou, para eu ter, no final da vida, os meus netos e os meus filhos assistir em rede nacional. Senador Luiz Henrique denunciado no STF. E para concluir já, senhor presidente, sabe o que aconteceu? Esse foi o último discurso, com a parte de todos os senadores. Mas como uma rosa, ela também tem seus espinhos. E ele morreu uma semana depois. E eu nunca vi uma nota, sequer, de algum órgão de imprensa ou do próprio Ministério Público sugerir na sabatina do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que ele merece isso. Espero que o Ministério Público ainda faça isso, porque foi constatado depois, ministro Gilmar Mendes, que se tratava de um erro, de algum funcionário que não mandou verificar. Sabe por quê? Porque era conversa fiada, ele não tinha nada a ver com aquilo, era uma rádio que tinha dito que ele tinha... Por acaso, vamos pedir ajuda ao senador Luiz Henrique. E aí, senador Renan, pegaram esse boato, o Ministério Público não verificou a veracidade, ele não tinha nada a ver com a coisa, o próprio Ministério Público, o próprio Janot, pediu desculpas para ele, mas desculpa em público, que nem diz antes. Público e não por telefone. No mais, agradeço o tempo e eu creio que o debate é muito importante que possamos continuar com ele.